Bom dia, povo de Deus. Que Deus esteja conosco nesse dia, nos iluminando, entrando em nossos lares, derramando as suas graças, suas bênçãos, e que hoje também o Espírito Santo possa mais uma vez vir em nosso auxílio, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, para podermos entender aquilo que Ele quer para cada um de nós. Cada um de nós tem uma vocação. Na Bíblia nos fala, né? O apóstolo Paulo fala, e Jesus também falou, que que a igreja, assim como no corpo humano, existe a mão, o pé, os olhos, os ouvidos, assim cada um de nós ocupa um espaço que é especial, um espaço só nosso, que está vazio e que aguarda para que a gente então venha preencher, para que a gente venha se encontrar com aquilo que Deus quer de nós, né? Então hoje, para falar disso, eu quero muito falar sobre uma pessoa maravilhosa, né? Este livro aqui, ó, que é de Santa Teresinha de Jesus. Eu vou já dizer para vocês quem foi ela. Ela escreveu, foi ela mesma que escreveu, é a história de uma alma. Aqui está a foto dela, ó. E ela foi uma carmelita. Gente, a história de uma alma é o livro mais lindo e apaixonante que eu já li na minha vida. Eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade de ler, de dar para os seus filhos lerem. Santa Teresinha é assim maravilhosa, tanto que ela se fez pequena, ela se sentia fraca, né? Ela se sentia impotente, né? Se sentia, mas ela se tornou-se depois uma doutora da nossa igreja devido aos ensinamentos que ela nos deixou. Foram ensinamentos assim preciosos, né? Para nós da igreja, porque Deus tem muitos caminhos para nos santificar. Cada um de nós, ele leva por um caminho. Então aqui nós vamos ver um pouco de Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu na França, né? E ela desde pequena, ela cresceu já dentro de uma família muito piedosa. Depois, um outro dia, eu vou falar só sobre a família de Santa Teresinha, porque ela cresceu dentro de uma família muito piedosa, né? Onde realmente eles liam, eles oravam, eles respiravam a palavra e o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Santa Teresinha nasceu em 2 de janeiro de 1873 e ela foi para o Carmelo com 15 anos de idade. Naquela época não podia ir para o Carmelo com 15 anos de idade, hoje também não, né? Às vezes as moças vão só para fazer uma experiência, mas ela queria ir para o Carmelo. Desde pequena ela já teve cresceu com aquela devoção, embora ela fosse uma criança mimada, uma criança que precisava ser modelada, né? Mas ela tinha aquele já amor dentro do coração dela, e ela fala que ela conta no livro de um jeito muito bonito toda a experiência dela desde pequena. Ela gostava de ficar no cantinho, observando as obras de Deus, como Deus era grande, como Deus era bom. E esta família, gente, essa mãe, a Zélia e o Luiz Martin, eles eram tão piedosos que eles tiveram 9 filhos e 5 morreram, ficaram 4, os 4, todas elas foram para o Carmelo. Olha só que coisa bem linda, como que uma família pode acontecer isso, né? Só uma família que realmente vive a palavra de Deus e conhecereis a árvore pelos frutos. Então, Santa Teresinha, ela nos deixou este livro, né, escrito, uma biografia. Ela foi pedida, quando ela ficou doente, ela foi pedida pela irmã do Carmelo, pela madre, que ela começasse a escrever sobre a história dela toda, e ela assim fez a biografia dela, e ela chamou
História de uma Alma. Ela diz lá no seu livro assim: Vós sabeis, minha mãe, sempre que desejei ser santa, mas sempre constatei quanto me comparei aos santos, que há entre mim e eles uma diferença que existe entre uma montanha cujo pícaro se perde nos céus e um grão de areia obscuro colocado aos pés dos passantes. Porém, em vez de me desencorajar, disse-me: o bom Deus não me inspiraria desejos irrealizáveis. Posso, pois, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Crescer é impossível? Devo suportar-me, então, tal qual sou, com todas as minhas imperfeições, mas quero procurar o meio de chegar ao céu por um caminho bem pequeno, bem reto e bem direito, bem curto. E ela continua dizendo assim: estamos no século das invenções. Hoje em dia não é necessário subir os degraus de uma escada, pois entre os ricos um elevador a substitui com vantagem. Eu, de minha parte, gostaria de encontrar também um elevador para chegar até Jesus, pois sou pequena para subir a difícil escada da perfeição. Então, procurei nos livros santos a indicação do elevador que eu estava querendo e li essas palavras saídas da boca da sabedoria eterna, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Se alguém é pequenino, que ele venha a mim. Então, descobri aquilo que procurava e queria conhecer. Meu Deus, era o que vós fareis, a pequenina que responde ao vosso apelo. Continuei minhas buscas, eis o que encontrei. Como uma mãe acaricia seu filhinho, assim eu vos consolarei. Eu vos levarei sob meus braços e vos embalarei sobre meus joelhos. Jamais palavras mais ternas, mais melodiosas vieram a alegrar minha alma. O elevador que me deve levar ao céu são os vossos braços, Jesus. Por isso, não tenho necessidade de crescer. Ao contrário, é preciso que eu fique pequena e que me torne ainda o mais, ou sempre o mais. Que palavras lindas, né? Santa Teresinha aqui então achou nessas palavras, quando ela leu, ela achou a resposta que ela precisava. Qual é o elevador? Era os braços de Jesus. E a gente vai ver mais para frente aqui ela falando. Ser esposa ao Jesus, ser carmelita, ser mãe das almas pela união contigo, deveria ser bastante para mim. Mas assim não acontece. Sem dúvida, as três prerrogativas constituem exatamente minha vocação. Carmelita, esposa e mãe. Contudo, sinto em mim outras vocações. Sinto em mim a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor, de mártir. Sinto, afinal, a necessidade, o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. Sinto na alma o arrojo de cruzado. Desejaria morrer no campo de batalha pela defesa da igreja. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó meu Jesus, não te carregaria nas mãos quando a minha voz descesse do céu? Com que amor não daria às almas? Mas que fazer?
com todo o desejo de ser sacerdote, admiro e invejo humildemente São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo, quando ele, com sublime dignidade, recusou o sacerdócio. Apesar de minha pequenez, quisera esclarecer as almas como profetas e doutores. Tenho a vocação para ser apóstolo. Quisera percorrer a terra, apregoar teu nome e plantar em terras de infiéis sua gloriosa cruz. Mas, meu bem-amado, minha única missão não me seria bastante. A caridade deu a chave de minha vocação. Contudo, compreendi que a igreja tinha coração e que o coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuar e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Uma palavra, ele é eterno. Então, no transporte de minha delirante alegria, me pus a exclamar: meu Jesus, meu amor, minha vocação encontrei, afinal, a minha vocação é o amor. Aí Santa Teresinha, lindo, né, gente? Daí Santa Teresinha, então, traçou para a vocação dela este caminho, que seria o caminho de amor. Ela aspirava a amar a Jesus como nunca ninguém o amou antes. E era por aquele amor ali que ela ia se deixar-se ficar pequena. Ela ia oferecer aí ela começou a oferecer pequenas coisas a Jesus. Ela não poderia oferecer grandes coisas, então, simples coisas, como, por exemplo, ela começou a fazer penitências, simples penitências, como não cruzar as pernas, sentar com as pernas juntas, né, sem cruzar, para não descansar. Ela começou a fazer pequenas coisas que, se a gente vai ver lá no livro dela, a gente encontra-se e fica maravilhado. Essas pequenas coisas ela começou a oferecer como florzinhas a Jesus, né? E ela começou a ver que o Senhor se agradava disso. Então ela começou a traçar e ela começou a crescer neste amor infinito que ela tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma história muito linda de Santa Teresinha e a gente tem que aprender com ela. E no final do livro dela, ela diz que não existe nenhuma alma pequena, que não existe nesse livro dela nenhuma coisa que almas pequenas como ela não possam fazer, que não possam também chegar à santidade. Então, muito bonito. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, História de uma Alma, leia, porque nos faz assim um bem, nos abre o caminho, porque a gente vê que como a gente tem as nossas fraquezas, Santa Teresinha também teve as dela, e a gente vê como ela foi superando de fraqueza em fraqueza, ela foi superando e foi chegando à santidade. No final de sua vida, ela morreu muito jovem, mas ela morreu santa, né? Na hora de sua morte, as irmãs estavam todas reunidas, elas testemunharam o perfume que exalou naquele quarto quando Santa Teresinha faleceu. Então ficamos com essas palavras hoje, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a encontrarmos a nossa vocação, aquilo que Ele quer de nós. Amém? E até amanhã.